Olá, eu sou a Mari. Eu sou psicanalista espiritualista e humanoterapeuta parceira do Espaço Humanidade. Eu quero trazer hoje uma reflexão sobre as dores da alma para que você possa buscar a cura, a causa e não ficar remediando. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para que possam acompanhar os conteúdos e, se gostar, deixe uma curtida e um comentário para que possamos trocar experiências. E se você gostar do vídeo e fizer sentido, compartilhe com as pessoas que você conhece e que estão em dor neste momento. Espero que este conteúdo gere de alguma maneira valor em sua vida. As dores da alma. Você está em dor neste momento? E o que você faz quando está em dor? Todos nós carregamos internamente camadas de dores que vão se manifestando em nossa vida à medida que vamos estruturando o nosso ego para dar conta de olhar para essas dores. São sensações que nos tiram do eixo e nos desestabilizam de uma maneira que parece perdermos o chão. Nos sentimos então sem apoio, sem o nosso próprio apoio. Essas sensações muitas vezes surgem diante de um acontecimento pequeno, até mesmo bobo aos olhos das pessoas de fora. Pode ser, por exemplo, a atitude de alguém pela qual você tem muito afeto e mesmo sem essa pessoa ter a intenção, ela consegue tocar num ponto dentro de você que dispara uma sensação ruim. E isso causa um estrago enorme dentro de nós. Podem ser várias as sensações. Nos sentimos abandonados, desvalorizados, injustiçados, humilhados, desrespeitados, rejeitados, traídos, machucados. Qual é a sensação que te tira do eixo hoje? Olha para ela. Eu quero que você observe qual é a sua reação quando você se sente assim. De verdade, você não precisa contar para ninguém, mas se quiser melhorar, precisa ser verdadeiro com você. Então, se observe. Como você reage quando está sentindo uma dessas sensações? Eu vou trazer 4 reações comuns para que você possa se autoanalisar. Primeira reação: você briga com a pessoa e diz que a culpa é dela, que ela está errada e não devia ter feito isso. Você acredita que ela é a responsável pelo que você está sentindo? Foi ela quem te fez sentir assim? E aqui eu quero abrir um parêntese para fazer um comentário sobre essa maneira de pensar. Biologicamente falando, o nosso cérebro produz substâncias químicas para cada emoção que nós vibramos. Ele recebe uma informação elétrica que vem do nosso corpo sutil, o corpo astral, que também é chamado de corpo emocional. O cérebro, então, interpreta essa informação e produz materiais químicos para as emoções que estamos sentindo. Então, tem material químico para raiva, para tristeza, para vitimização, para o abandono e todos os nossos estados emocionais. Ele libera esse material químico que cai em nossa corrente sanguínea e vai para diferentes partes dos nossos corpos. E cada célula do nosso corpo é uma unidade de consciência. Elas recebem informações e processam essas informações. E essas informações podem alterar o núcleo da célula, ou seja, alterar a sua função, o seu funcionamento. E tudo isso é produzido por você mesmo. Não é outra pessoa que produz e injeta isso em você, entende?
E se esse material é produzido por nós, quem será o responsável por estar se sentindo assim? Por que eu vibrei, por exemplo, o abandono e não vibrei uma compreensão, uma compaixão, um amor? De que maneira isso acontece comigo? Está tudo relacionado com a sua consciência, com a sua maneira de enxergar a vida, com aquilo que você acredita e também com a sua bagagem espiritual. E eu vou falar mais sobre esse assunto aqui no canal, tá? Fecha parênteses. Então, uma segunda reação comum das pessoas é: você tenta sair dessa situação, dessa sensação ruim, buscando um prazer momentâneo através da bebida, das drogas, da comida, das compras. Você foge dessa sensação. Você acredita que estar desconectado dessa sensação por um tempo faz com que ela desapareça e nunca mais volte? Ou então, se ela voltar, você acredita que já tem a solução e faz uso desse subterfúgio, pois já funcionou uma vez e irá funcionar outras vezes? Quantas vezes mais você vai precisar se desconectar de você mesmo e fugir dessas dores, até isso virar um vazio e você perder a vontade de viver? Uma terceira reação: você se retrai, se isola. Então um desânimo vai tomando conta de você e daí você vai perdendo a vontade de fazer as coisas. E uma quarta reação comum: você fica criando justificativas mentais de que isso não faz sentido e vai ignorando o que está sentindo, não dando importância para essas sensações e se ocupando de outras tarefas para não dar espaço para essa dor. Você realmente acredita que essa ilusão mental vai dissipar esse registro de memória emocional por quanto tempo? Essas sensações ruins são registros de memória emocional que vibram em nosso campo sutil, em nosso corpo emocional, e sentimos a intensidade dessa vibração em nosso corpo físico. É uma sensação que dói, não é uma dor física, é uma dor da alma. E por mais que eu possa conseguir entender o que disparou essa sensação, eu não vou deixar de senti-la por simplesmente entender. Quando uma memória de dor dispara em nós, seja qualquer sensação, abandono, carência, desrespeito, injustiça, qualquer uma, ela é um sintoma de que algo precisa ser ajustado internamente. Assim como a febre do nosso corpo físico é um sintoma de que precisamos buscar a causa daquela febre e fugir dessa sensação, ou reagir de modo a responsabilizar o outro, não vai te ajudar a curar essa dor. A cura começa em assumirmos a responsabilidade que nos cabe. O que é que tem em mim que me faz sentir desse jeito? O outro é só um gatilho que dispara o que eu tenho dentro. Sou eu quem crio essa sensação em mim mesma. O outro pode ter errado, mas nós também erramos. E eu consigo mudar o que está em mim, não o que está no outro, mas o que está em mim. Então, o primeiro passo para curar as nossas dores é a busca pelo reconhecimento delas. É olhar para essa dor, colocando o foco em você, não no que o outro fez. Observe essa dor em você. Respire fundo várias vezes.
respiração consciente vai te ajudar a trazer clareza. E depois de um tempo respirando, você vai começar a perceber que você e a sua dor são partes distintas, conectadas, mas distintas. Mari, mas depois de quanto tempo eu vou conseguir perceber isso? Depois de quanto tempo respirando? Pode ser minutos, horas, dias, meses, anos ou vidas. Depende da sua maturidade espiritual. Você não é a sua dor. Você é o criador dela. Você a criou. Então, você é o responsável por cuidar dela. Assim como somos responsáveis por cuidar dos nossos filhos quando crianças, até que eles tenham um mínimo de maturidade para seguirem suas vidas sozinhos, ou seja, até que eles cheguem à idade adulta. Então, tratar a nossa dor com indiferença é o mesmo que tratar um filho com indiferença. Como responsáveis, temos que cuidar, acolher, ensinar e prepará-los para seguirem seus passos. Assim é com as nossas dores. Temos que cuidar, acolher, conversar com elas, para que ganhem consciência do seu estado. E como conversar com essas energias? Como eu disse, o primeiro passo é respirar, para você se desidentificar dessa dor. É você tomar consciência de você e da sua dor. São coisas distintas. Você é como um Deus para ela, para sua dor. Fazendo uma outra analogia que me ocorreu aqui, imagine um sistema solar, o Sol e os planetas. Você é o Sol central desse sistema solar e as suas dores, cada uma delas é um planetinha desse sistema que está orbitando em você. Se perceba como um Sol central e acolha esses planetinhas que estão ao seu redor. O que você faz em você afeta todos esses planetinhas. Então, respire profundamente. A ciência já comprovou que uma expiração mais prolongada ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, que traz um relaxamento para o nosso corpo e facilita a nossa conexão espiritual. A respiração vai te direcionar novamente para o seu eixo central. Quando você respira conscientemente, você está se acolhendo e assim acolhendo a sua dor. E ela vai se acalmando, vai perdendo força sobre você, porque você vai transcendendo o seu estado vibracional para um estado mais elevado, para uma conexão espiritual com a sua essência espiritual. E após esse acolhimento, está na hora de investigar o que precisa ser ajustado, porque essa dor, ela pode voltar e tomar posse de você novamente. Então, como fazer essa investigação do que precisa ser ajustado? Eu vou deixar 3 dicas aqui para vocês. A primeira dica: converse com você mesmo, com as suas dores, e analise o que você fez ou que você deixou de fazer
que contribuiu para esse gatilho, para essa dor saltar? Segunda dica: olhe para você e perceba o que está ao seu alcance que possa ser ajustado. Não o que está ao alcance do outro, mas o que está ao seu alcance. Se analise. Eu vou listar umas perguntinhas aqui que pode te ajudar a fazer essa autoanálise, essa autorreflexão. Por exemplo, você tem assumido responsabilidades para si que não são suas? Se analise com cautela, com bastante calma, pois normalmente não conseguimos identificar essas responsabilidades, porque achamos que são nossas, mas não são. Outra pergunta: você tem feito as coisas para os outros, esperando receber uma retribuição? De verdade, se analise. Por que você faz as coisas para as pessoas? Já dizia Freud, o ser humano só se move por interesse próprio. Sempre buscamos um ganho, mesmo que secundário. Então, se perceba, identifique qual é esse ganho que você está buscando. Outra pergunta: você tem feito inversões de papéis na sua vida? Como, por exemplo, você está cuidando do seu pai e da sua mãe por achar que eles não sabem o que é melhor para eles? Você toma frente à rédea da vida dos seus pais? Será mesmo que você sabe o que é melhor para eles? Baseado em quê? O que te dá tanta certeza disso? Já parou para pensar se você está olhando para essa situação com uma visão espiritual? Só Deus sabe o que é melhor para nós. Nem nós sabemos. O que nós sabemos muito bem é tentar evitar situações ruins em nossa vida. Buscamos sempre estar numa situação agradável, mas muitas vezes é exatamente a dificuldade que nos faz crescer espiritualmente. E nós buscamos evitá-la, porque não é agradável. E uma última pergunta para essa autorreflexão: você tem sido íntegro e verdadeiro consigo mesmo? Consegue agir de maneira congruente com o que você sente? E pensa, como está esse alinhamento interno da sua maneira de pensar, de sentir e agir? Tá cada um para um lado ou tá tudo alinhado? Eu penso de uma maneira, sinto de uma maneira e ajo daquela maneira. Bom, e por último, eu vou deixar aqui a terceira dica com muito carinho. Procure um terapeuta espiritualista para te ajudar a se perceber e a fazer essa autoanálise, pois sozinho, sentindo essas sensações e essas dores, com esse desequilíbrio interno, fica um pouco confuso, pois somos facilmente manipulados por nossas próprias energias, nossas dores, nossos planetinhas. Eles nos fazem acreditar, através do nosso racional, dos nossos pensamentos, de uma maneira criativa e lógica, do que é melhor para nós. Vamos seguindo em direção a um caminho que achamos que é o caminho certo, mas muitas vezes estamos nos distanciando de nós mesmos, da nossa essência espiritual, permanecendo nesse padrão de dor que se repete em nossas vidas. Não permita que isso aconteça. Cuide de você. Então é isso. Espero que esse conteúdo gere, de alguma maneira, valor em sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar uma curtida e um comentário dizendo o que achou do conteúdo de hoje. Um beijinho e até a próxima!